E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Até aqui, vamos orar. Eterno Pai, Deus Santo, bendito seja o teu nome para todo sempre. Rogamos a tua bênção enquanto ouvimos a tua palavra, enquanto falamos, que haja inspiração, Senhor, em todos nós, e que sejamos, Senhor, tocados pela tua bendita palavra. Abençoe-nos, no santo nome de Jesus, te damos graça hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Situando aqui o texto de Atos, este que foi o primeiro concílio da igreja, o primeiro grande encontro da igreja cristã, logo naqueles primeiros momentos do cristianismo, após a ressurreição e ascensão de Cristo. Em resumo, para entendermos, os apóstolos estavam pregando o evangelho ali em Jerusalém, em outras cidades já, em outros lugares mais distantes, como na Ásia. Paulo já tinha feito sua primeira viagem missionária, já havia muitos novos convertidos por toda parte, e a surpresa de todo aquele processo de pregação, de evangelismo, é que estava convertendo mais pessoas fora do judaísmo do que dentro do judaísmo. As pessoas que eram fora do judaísmo eram chamadas de gentílicas ou gentios, e eles estavam convertendo em número maior do que os judeus. Lógico que os apóstolos não tinham toda a visão ainda do projeto salvador do Senhor, e eles achavam que alguma coisa podia estar errada, porque gentios convertendo, começaram a impor regras para os gentios, que eram regras exclusivas da lei judaica. E aí então é necessário fazer um concílio, um encontro dos apóstolos, para tentar entender esse fenômeno espiritual, porque Jesus não só estava salvando os gentios, como estava batizando com o Espírito Santo. Bem recente, Deus tinha batizado toda uma família, com amigos, com vizinhos que estavam na casa de Cornélio. Pedro estava admirado, que ele chegou contando e dizendo: irmãos, exatamente como o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre nós, também desceu na casa de Cornélio, um gentio da corte romana, italiano, centurião. Ele disse: foi do mesmo jeito, e eu tive que batizá-los, porque eles receberam o Espírito Santo. Então, nesse concílio aqui, eles estão tentando entender que Deus estava começando a fazer naqueles dias, que ia progredir até chegar até nós. Mas estava dentro da perfeita vontade de Deus, de que o Evangelho fosse alcançar e alcançasse todas as pessoas. Deus começa a obra pelos judeus, mas a obra não era só para os judeus, era para o mundo inteiro. No meio da reunião então do concílio, Tiago, irmão do Senhor Jesus, tem uma tremenda de uma revelação, de uma palavra de sabedoria, e ele lembra de uma profecia. Então ele diz assim: irmãos, o que está acontecendo combina, está de acordo, com as palavras dos profetas, como está escrito. Amós então tinha profetizado. Tiago pega a profecia e pelo Espírito aplica a situação da conversão dos gentios e associa esse fato à reedificação do tabernáculo de Davi. Então Tiago está nos mostrando aqui uma tremenda maneira de interpretar a Bíblia, e associando a salvação dos gentios ao tabernáculo de Davi,
ele nos faz pensar um pouco no tabernáculo de Davi como o tempo da graça. O tabernáculo de Davi, que tinha acontecido 1000 anos antes de Cristo, era um tipo da graça de Deus que seria revelado a todos os povos. Nós sabemos que Davi viveu dentro do período da lei, mas Deus usa Davi, abre um parêntese no tempo da lei e estabelece um tempo de graça. E esse tempo de graça no período de Davi vai durar por 40 anos, que é o tempo do governo de Davi. O governo de Davi foi um governo essencialmente da presença da graça de Deus na terra, em Israel, que se estenderia a todos os povos. E ele ainda diz mais: eu vou voltar, vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Está caído, ou seja, a ideia, a concepção de um Deus universal, de um Deus que salva todos os povos, recebe todos, é acessível a todo homem, toda mulher que chega a Ele pela via correta do plano salvífico. Essa ideia estava distante, estava perdida quase. Com a inauguração do tempo da graça e da vinda de Cristo, então se cumpriria exatamente a promessa de que o tabernáculo de Davi seria edificado. Claro que a essas alturas, Davi só pode ser entendido aqui como um tipo de Cristo, um tipo muito adequado para Cristo, porque Cristo é quem vai fazer o quê? Vai derrubar a parede de separação que dividia os povos, que separava judeus e gentios, que dava um privilégio imenso para os judeus e tinha os gentios como na classe de cães. Os judeus diziam que era melhor não ter nascido do que nascer gentio. Mas não é só gentio não, eles falavam assim: é melhor não nascer do que nascer gentio ou nascer mulher. Esse era bonzinho, viu? Se dependesse da cultura, dos princípios do judaísmo, não é só o judaísmo não, no Oriente Médio quase inteiro, as mulheres estavam sofrendo bastante até hoje. Jesus tirou essa ideia de superioridade de raça, superioridade de sexo. Jesus disse: vinde a mim todos são exatamente iguais, têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Isso não é coisa nova então que os homens estão descobrindo, não. O cristianismo já pregou isso há muito, tem 2000 anos que o cristianismo prega isso, mais de 2000 anos. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, que ele tornaria então reedificar o tabernáculo que estava caído, estava em ruínas, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome, o nome do Senhor é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Eu acho incrível que Deus está dizendo aqui que essas coisas estão reveladas, estão expressas, e isto é um plano que vem desde a eternidade, não era uma coisa nova. Os apóstolos tinham que entender, descobrir, discernir, era isso que eles estavam fazendo, e nós temos que estar sempre sintonizados com o plano de Deus, com o agir de Deus. Então não adianta nada um homem estar bem atualizado com a política do seu país, com os detalhes da economia, mas ele não sabe o que Deus está fazendo na terra. Ele não sabe o que Deus tem para a vida dele. Ele sabe só dos detalhes humanos, terrenos, baixos. E um homem ou uma mulher só realmente pode dizer que é sábia, é sábio, quando ele começa a entender o que Deus está fazendo na terra. Tem gente que acha que Deus tirou férias, foi embora, está de viagem. Deus nunca apartou dos problemas das nações, dos problemas pessoais, dos problemas que envolvem os seres humanos. O homem que desassocia, o homem que divorcia da ideia e da presença de Deus, e ele começa a vagar nos seus próprios conceitos, nas suas próprias loucuras. Vamos então pensar um pouco agora sobre o tabernáculo de Davi então. O tabernáculo de Davi foi estabelecido logo após Davi
ter sucedido Saul como rei. Ou seja, logo que ele começou a reinar. O tabernáculo de Moisés, lembra-se bem, o primeiro tabernáculo que nós conhecemos na Bíblia é o tabernáculo de Moisés, que foi instruído por Deus para Moisés construir no deserto. O tabernáculo de Moisés continuava existindo naqueles dias de Davi. Ele estava instalado em Gibeon, aonde ofereciam-se sacrifícios. Mas tinha um detalhe: um objeto daquele tabernáculo nos dias de Davi tinha sido roubado há mais de 60 anos atrás, a época de Eli. A arca tinha sido roubada numa guerra com os filisteus. Os filisteus levaram a arca. O objeto mais importante do tabernáculo, então, não estava nele, embora ele estivesse de pé em Gibeon. A Bíblia diz que o próprio Davi enviava animais para serem sacrificados lá em Gibeon, no tabernáculo de Moisés. Mas quando ele começa então a reinar, além do tabernáculo de Moisés, ele lembra disso: a arca nem lá está. Onde está a arca? A arca está fora de Israel há mais de 60 anos. Então, Davi, como era um homem que tinha um coração voltado para Deus, disse: não, nós temos que trazer a arca de volta. E então ele diz assim: vamos atrás da arca do Senhor, que está fora de Israel desde os dias de Saul, porque é a arca do Deus de Israel. A arca, você sabe, era uma caixa recoberta de ouro, e dentro daquela arca estavam as pedras da lei que Deus tinha escrito para Moisés, estava lá dentro. Além de ter também um pote de maná, que era a comida que Deus deu no deserto, e aquele maná nunca perdia dentro da arca. Além também de ter um galho de árvore, que serviu para identificar o ministério profético, sacerdotal de Arão, como líder religioso, como líder de todo o culto religioso de Israel nos tempos de Moisés, que prova de que Deus tinha escolhido Arão, porque Arão era irmão de Moisés, e alguns censuravam, dizendo: ele é o sumo sacerdote porque é irmão do pastor, né? Aí foi feita uma prova, Deus permitiu que aquela vara seca reverdecesse, e ele disse: guarda essa vara aí dentro da arca, para todos saberem que quem lidera Israel sou eu. O pote com maná era um símbolo que lembrava o povo que quem alimenta a todos nós é Deus, e as tábuas para lembrar que nosso Deus é santo. Então Davi prepara para buscar essa arca. A Bíblia diz que ele juntou 30.000 pessoas. A primeira coisa que Davi fez quando planejou buscar a arca, ele convocou os comandantes, os oficiais do seu exército, e tomou conselho com eles, e disse: vamos juntar o povo, então vamos buscar a arca num grande cortejo. Ok, está tudo bem, todo mundo ficou alegre, todo mundo animou-se, é mesmo, vamos buscar a arca, vamos trazer a arca de volta. E por acaso, Davi disse: olha, chama também os sacerdotes, vamos ver se eles querem ir também conosco. Mas não era a prioridade de Davi, não era o sacerdote, eram os comandantes. E eles foram lá na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, uma vila lá, uma currutela que tinha lá no canto do mundo, aonde essa arca tinha ficado. Desde quando os filisteus roubaram a arca, ela andou dentro da terra dos filisteus, aqui e acolá, mas foi trazendo só maldição para eles, porque eles estavam profanando a arca. Então chegou um momento que eles disseram: manda isso para ir embora, nós estamos doentes, nós estamos morrendo, desde que essa arca entrou aqui, nós não queremos esse objeto não, devolve isso. Era de ouro, tinha muita riqueza, a arca era rica, mas eles disseram: não, nós estamos desesperados desde que essa arca entrou aqui. E a Bíblia diz que os filisteus, para se livrar da arca, que eles viram que não era uma fonte de bênção para eles, que eram ímpios, pagãos, era de maldição, fez um carro, arrumou um carro de boi, colocou lá dentro e mandou embora.
E os bois saíram berrando pela estrada fora. Ele diz: enxote esses bois, manda esse trem embora. E os bois foram em direção a Bet-Semes. Quando começou a entrar nas terras de Israel, numa pequena cidadezinha lá do interior lá também, essa arca aportou lá na casa de um homem chamado Abinadab, que era um sacerdote levita. E o Abinadab entendeu toda a situação de ser a arca do Senhor. Os filisteus estão com medo dela, com medo do Deus de Israel, mandaram ela embora. Então Abinadab pegou com todo cuidado, trouxe a arca para dentro da casa dele, e aquela arca ficou na casa dele por 20 anos, até que Davi então começasse a reinar e resolve buscar a arca. Ele vai buscar a arca então lá em Kiriat-Jearim, na casa de Abinadab, um sacerdote levita. Então Davi chega lá na casa dele com 30 mil homens, com cantores, com músicos, e diz: viemos buscar a arca. Ok, está ótimo, Davi, felicidade para todos, levar a arca de volta para o lugar dela. O plano de Davi era levá-la direta para Jerusalém, não para o tabernáculo, mas direta para Jerusalém. É aí que vai aparecer o tabernáculo de Davi. E eles preparam o cortejo, e alguém, eu vejo, é uma interpretação que é sugerida ao ler as páginas das Escrituras, que eu quero colocar para os irmãos. Aparece no meio daquele povo, porque sempre tem uns ali assim que quer também parecer um pouquinho, né? Fazer uma média com o rei. E aparece 2 filhos de Abinadab e disse: olha, rei, pode deixar que nós vamos administrar o transporte dessa arca, esse negócio aqui nós resolvemos com o senhor, pode ficar tranquilo, vai animar o povo a louvar o Senhor, a cantar no meio do caminho, que nós já temos aqui, já preparamos, o senhor deu autorização, o senhor dando autorização, nós já vamos arrumar um carro novo, umas vacas aqui, uns bois para pôr, para puxar o carro e puxar a arca e tal, e Davi, está tudo bem, põe a arca dentro do carro, e começa o cortejo com muita festa, com muita alegria, celebração e cânticos. E o carro de boi vai na frente, e os 2 filhos de Abinadab, parece que querendo ser os líderes de uma missão que eles não estavam preparados para ela. Quando a arca começa a passar nos lugares, o carro passando nos lugares que tem buraco, começa a balançar muito, a arca começa a escorregar, e mais uma vez um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, querendo ser o chefe do movimento que não pertencia a ele, corre lá para segurar a arca. E quando ele pega na arca, Deus mata ele. Não foi morte natural, não. Deus matou ele mesmo. E aí Davi para o cortejo, para a festa, para tudo, entra num desgosto muito grande, numa tristeza profunda, diz: larga isso tudo, vamos tudo embora. Morreu uma pessoa ali por nada, só porque a arca ia caindo, ele pegou nela e tal. Aí as pessoas sempre questionam: por que Uzá morreu? Parece que ele estava com boa vontade. Não, Uzá queria entrar no ministério e fazer as coisas de acordo com o pensamento dele, mas no intuito de aparecer, de ser visto ali, de fazer uma média para o rei. E Uzá fez tudo errado. Tinha 20 anos que a arca estava na casa dele. E ele, nesses 20 anos, não teve interesse ou mesmo a curiosidade para ir na lei do Senhor para saber o que era aquilo, o que significava a arca, o que ela representava, como é que tinha que carregar a arca, como é que tinha que lidar com a arca. 20 anos ele ficou com a arca dentro da casa do pai dele e não aprendeu. O dia que o rei chegou lá e quis aparecer, dá uma de supervisor daquele transporte, fazer uma média. E quando ele bateu a mão na arca, ele morreu. Por que ele morreu? Davi naquela hora não quis nem saber, ficou desgostoso, acabou com o cortejo, acabou com a festa, foi embora, mandou que levasse aquela arca. Um pouco adiante tinha um crente, um outro irmão da tribo de Levi, um sacerdote chamado Obed-Edom, disse: larga isso na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, com o maior prazer, sacerdote, deixa a arca comigo, eu vou cuidar dela com todo o amor, todo o temor do coração. Passaram-se 3 meses depois desse evento. Davi ficou sabendo notícias que desde que a arca entrou na casa de Obed-Edom, onde ele mandou deixar a arca, só tinha bênção, só coisa boa. E Davi pôs a mão no queixo: mas o que está acontecendo? Nós pega essa arca, Deus mata um.
Obed-edom recolhe a arca na casa dele, tudo na casa dele está prosperando agora. E agora? Como é que entende isso? Aí Davi foi consultar a lei, foi conversar com os sacerdotes mais antigos, foi fazer o que todo mundo tem que fazer. Quando a gente não sabe, a gente tem que aprender com quem sabe, aprender com quem já tem um ministério aprovado, com quem Deus já está abençoando. O grande erro de usar, o grande erro até de Davi, foi entrar numa área para a qual eles não tinham sido treinados e nem chamados. Não é errado não, a Bíblia diz que é uma bênção querer entrar no ministério, querer ser um obreiro na igreja, mas não queira passar na frente de Deus. Espera Deus te ensinar a ser um bom obreiro, espera Deus te orientar, porque às vezes você está com boas ideias, mas é sua, não é de Deus. Então depois de 3 meses, Davi disse, aí ele aprendeu, lembraram ele o que a lei falava, a lei ensinava, estava bem claro: a arca do Senhor terá que ser transportada nos ombros dos sacerdotes. A arca do Senhor não é para ser carregada em carro novo, igual fez os filisteus, igual fizeram os filisteus. Não, os filisteus aqui tinham esse hábito de carregar em carro. Em Israel, a arca do Senhor tinha que ser carregada no ombro com temor e tremor. Aí, ao invés de Davi, de novo nos comandantes, nos oficiais, fazer todo aquele cortejo, todo aquele aparato militar, sabe aonde Davi foi? Foi para os sacerdotes. Quando você olha na Bíblia aqui em Crônicas, capítulo de número 13, diz assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares. É a primeira. Quando você olha no capítulo 15, está escrito assim: fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém, agora, olha, depois dela aprender, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Aprendeu, Davi? Finalmente, Davi era um bom aluno, Davi aprendia. Ninguém está isento de errar, mas tem que ser bom aluno, ser capaz de aprender, de captar rápido o que Deus está falando, né? Um pouco mais embaixo na leitura ainda de 1 Crônicas 15, que eu estou lendo, tá? Eu não sei se eu falei certo aí na hora, está pedindo demais. Mas lá no capítulo 15, no verso de número 12, está escrito: e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Pois que, porquanto, primeiro, vós assim não o fizestes, o Senhor fez rotura, fez estrago, né, em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Davi aprendeu, agora está até querendo ensinar para o sacerdote, que não precisava de ensinar. Aí tudo bem, vamos segundo o cortejo. Os sacerdotes chegam na casa de Obed-edom, pega a arca. A primeira coisa que tinha que fazer com a arca era cobrir a arca. Tinha muitos detalhes que Deus tinha ensinado. Cobrir a arca com cortinas, com tecidos consagrados para aquele fim. Cobrir a arca, deixava umas argolas na lateral da arca exposta, livres, e aí enfiava os varais naquela arca. A arca não era mais do que o tamanho dessa tampa deste púlpito aqui, era um pequeno objeto, com 2 argolas de lá, 2 de cá, os varais passados nas argolas. Os sacerdotes pegavam um de um lado, o outro na frente, outro do outro lado, punha no ombro e começavam a caminhar de forma reverente e cheia de temor, carregando aquele objeto que tinha as tábuas da lei, que tinha todos aqueles elementos e que simbolizava o trono de Deus na terra. Aí Davi fez a coisa tão bem feitinha dessa vez, que o sacerdote dava assim: 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos. Davi, para todo mundo. 6 passos.
vamos fazer a oferta de sacrifício. Aí matava um tantão lá de ovelha e tal. Você pode continuar. Mais um passo, 2 passos, até dar os 6 passos, parava tudo. Outro sacrifício. Imagine essa viagem para Jerusalém de 6 passos, com tanto sacrifício. Mas foi assim que a Bíblia diz que a arca chegou em Jerusalém. Glória a Deus. Agora vamos para o ministério que estava envolvido na arca, que representa o tempo da graça. Quando então chegam lá em Jerusalém, a arca não vai para Gibeon, mas Davi faz para a arca uma tenda. Interessante, né? O tabernáculo era, de uma certa maneira, suntuoso, complexo, com muito detalhe, muitas peças trabalhadas em ouro, com uma representação, um simbolismo muito grande, muito profundo, tudo falando de Cristo. Mas o tabernáculo de Davi era muito simples. Era uma tenda. E ele manda colocar a arca bem lá no meio daquela tenda, especificamente preparada para receber a arca. Quais eram as diferenças entre o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés tinha pátio, o de Davi não tinha pátio, ele estava público. O tabernáculo de Moisés tinha um véu que separava o lugar onde a arca ficava guardada, chamada de Santíssimo, dos outros espaços todos. Ela ficava confinada num cubículo de 5 por 5 fechadíssimo. Só o sacerdote entrava ali uma vez por ano. Porém, o tabernáculo de Davi, a arca ficava aberta, todos os sacerdotes tinham acesso, podiam estar diante da arca, e até o povo comum de Israel podia ficar vendo a arca assim, ali bem perto deles. O tabernáculo de Moisés tinha ficado sem a arca da presença, sem a arca da aliança. Mas o tabernáculo de Davi agora tinha a arca da aliança. O tabernáculo de Moisés continuava funcionando basicamente com sacrifícios de animais diários. Aquele tabernáculo de Davi funcionava basicamente com sacrifícios de louvor. Imediatamente quando eles chegaram em Israel, colocaram a arca no lugar devido, Davi estabeleceu vários turnos e equipes de adoradores para ficar o tempo inteiro ali em redor da arca cantando, louvando a Deus. Louvores contínuos. O grande significado do tabernáculo de Davi está no fato de que a arca, o símbolo da presença de Deus, agora não era uma coisa exclusiva apenas para o sumo sacerdote, mas estava aberta e acessível a todo o povo judeu. Nesse tempo de Davi, o povo de Deus foi ensinado por Davi. Davi foi um mestre que ensinou a nação inteira a adorar a Deus com louvores, ações de graça, júbilo, e foram ordenados os ministérios, que eram pelo menos 17 ministérios para atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nenhum deles estava relacionado com culpa ou condenação, mas com gratidão e louvor a Deus. Todos refletiam o reconhecimento da misericórdia, da bondade de Deus e da incondicional aceitação daqueles que se aproximam de Deus pela fé. Você pode imaginar uma coisa dessa? Dentro do tempo da lei, Deus fazer esse parênteses, abrir esse espaço e dizer: é assim que vai funcionar nesse período do reinado de Davi, é desse jeito que vai funcionar o meu relacionamento com todos os homens. Era algo fora do comum. Eu sinceramente, quando eu comecei a analisar mais profundamente esse assunto, eu fiquei super admirado, né? Deus fez isso, Deus pode fazer isso, né? O mesmo Deus que estabeleceu a lei pode abrir dentro desse tempo em que a lei rege as coisas, esse parêntese chamado graça, tempo da graça, onde a aproximação de Deus, do homem a Deus, é feita pela fé, onde os sacrifícios mais importantes para Deus é um coração quebrantado, é os lábios que confessam o seu nome. Deus estava ensinando ali como Ele queria relacionar conosco, como Ele iria estabelecer o plano da salvação por meio de Jesus. Então Davi colocou os levitas diante da arca,
e eles ministravam louvores ao Senhor. Davi, nesse tempo, escreveu muitos salmos, e ele expressa nos salmos que ele queria, e ele não era a vontade dele, era a vontade de Deus aquilo, porque ele era um tipo de Cristo. Então ele expressa que queria que todos os povos conhecessem a Deus e louvassem a Deus. Esta era uma visão de todos os povos, de todas as nações. Davi escreveu, Salmo 86, verso 9: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o seu nome. Salmo 103, verso 22: bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, o Senhor. Salmo 145, versos 10 a 13: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então era isso que Tiago estava dizendo: salvação para todos os homens. É um compromisso que Deus fez de reedificar o tabernáculo de Davi. Se a arca estava aberta e acessível a todos os homens naqueles dias de Davi, Deus estava dizendo: nos dias da graça, nos dias da manifestação do Messias, do Salvador Jesus Cristo, os homens terão acesso à minha presença, poderão ter comunhão comigo, vão aprender a louvar o meu nome, vão agradecer pela minha obra profunda no coração deles. O período em que a arca permaneceu no tabernáculo de Davi, que foi cerca de 40 anos, então apontava para o tempo em que nós estamos vivendo, desde os dias dos apóstolos até hoje. Esse tempo se estendeu, durante o período de Davi foi quase 40 anos, cerca de 40 anos, agora nós estamos vivendo há mais de 2000 anos, dentro do tempo da graça. A profecia de Amós, agora apareceu onde eu anotei, irmão Marco, a profecia de Amós, capítulo 9, verso 11, que foi confirmada lá por Tiago no capítulo 15 de Atos, então se cumpriu com a vinda de Jesus e sua morte na cruz. Davi era um tipo de Jesus. Jesus quer que todos os povos conheçam sua salvação. Segundo, o tabernáculo de Davi hoje é a igreja. O lugar da presença de Deus é no coração do homem. Terceiro, devemos nos apresentar diante de Deus com louvores. O louvor a Deus pode ser ainda mais vibrante, pois nós já contemplamos a salvação do Senhor. O período da graça começa com o cântico de Maria, quando Gabriel faz a anunciação de que ela seria a mãe do Salvador. E esse período que está em andamento, então, desde os dias do nascimento de Cristo, só vai terminar com o cântico dos redimidos no céu, Apocalipse capítulo 5. Concluindo, quando o templo ficou pronto, depois que Davi morreu, passou o reinado para o seu filho Salomão. Salomão então constrói o templo. O templo substituiria o tabernáculo que estava nos últimos dias de Davi em Gibeon. E Salomão pega a arca que está lá no tabernáculo de Davi, mas Davi já faleceu, partiu, foi embora. Ele pega a arca e na inauguração do templo, ele pega a arca e leva para o templo e coloca a arca novamente no Santíssimo, um lugar inacessível a todos os homens. O que isso nos ensina? Nos ensina que o tempo da graça vai terminar. Você fala assim: ah, pastor, então tá bom, hein? Agora nós estamos no tempo da graça, é parecido com o tabernáculo de Davi. Sim, mas o tabernáculo de Davi terminou os seus dias. Lá naquele tempo chega um período que a arca não é mais vista publicamente, é reclusa novamente, só o sumo sacerdote teria acesso a ela. Quando Jesus veio a este mundo, o templo estava lá. Não havia arca, é claro, naquele tempo da época de Jesus também, que a arca também já tinha sido tirada, Deus sumiu com essa arca. Mas o que representava o templo? Representava a reclusão da arca novamente, depois
do tempo de Davi, significa que o tempo da graça vai terminar, vai findar. O tempo do tabernáculo de Davi é o tempo da salvação irrestrita, onde Deus chama todos, mostra a sua glória para todos, quer que todos louvem o seu nome, quer que todos beneficiem da sua salvação. Mas este tempo vai terminar. Este tempo vai findar. Não sabemos que hora, que momento que Jesus volta. O arrebatamento da igreja é uma coisa oculta e mistério. Só sabemos que ele vai acontecer, que vai desaparecer um povo da terra, os salvos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós sabemos disso, mas mais nada. Os detalhes mais importantes do arrebatamento, os porquês realmente a gente não sabe, é mistério. Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, da igreja estar no céu e este mundo continuar aqui? O tempo da graça vai findar. Esse tempo de salvação tão abençoado que estamos vendo vai ser concluído. Nós vamos, o mundo ainda vai seguir um período que vai ser praticamente um retorno à lei, quando Deus então julgar o mundo pela sua lei. Aqueles que não abriram o coração e receberam o Salvador Jesus, que é o nosso Davi, aquele que traz a presença de Deus para o nosso coração, aquele que traz o trono de Deus para a terra. Vai chegar o tempo então que as pessoas que ficarem e desprezarem todas essas providências de Deus de salvação vão ter que experimentar o rigor da lei. O rigor da lei que diz: toda alma que pecar morrerá. Agora não. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se nós cremos que estamos vivendo este tempo hoje e que ele um dia findará, vamos aproveitar, vamos viver a plenitude dos dias do tabernáculo de Davi real, literal, o cumprimento pleno disso em Cristo Jesus. A igreja é essa grande tenda onde a arca está presente. Claro, você nunca vai ver aqui um objeto simbolizando a arca aqui dentro do templo, igual algumas igrejas fazem por aí. Nós achamos isso totalmente ridículo, totalmente indícios de idolatria. Mas a arca que eu digo que vai estar sempre dentro da igreja aqui é a presença literal de Deus, viva e poderosa. Pastor, onde está a arca? Eu quero ouvir a arca, eu quero tocar na arca. Está aí pertinho de você. É só estender a mão, você vai ver que Deus está bem perto de você. Determinada seita aí, quando foi inaugurar o seu templo, fizeram um desfile, com uma réplica da arca, e as pessoas ficavam chorando, querendo tocar na réplica da arca. E aí, quando terminaram aquele cortejo, puseram a réplica da arca lá num compartimento daquele templo suntuoso, que não vou falar o nome para não fazer propaganda para quem não merece. E deixaram a arca ali. Até hoje vai gente de toda a parte do Brasil, quem sabe de partes do mundo, para ver a arca. Eu quero ver lá a réplica de arca. A arca era coisa do Velho Testamento. Deus nos trouxe a realidade do que a arca representava. Eu vou ficar com o símbolo quando eu posso desfrutar da realidade. É quase a mesma coisa que uma outra determinada igreja grande aqui no Brasil faz, Eles acendem uma vela lá e representa o Espírito Santo. Anda com essa vela na mão que vai tudo bem. Eu quero saber de vela, luz de vela, representa o Espírito Santo. Eu quero a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê o mundo. Eu quero andar na luz do nosso Cristo vivo. Eu quero ter o Espírito Santo na sua plenitude. Mas toda seita trabalha com símbolos e rituais, porque é mais fácil para enganar os homens naturais. Os homens naturais veem a gente pregando esses assuntos, eles não entendem quase nada. Quase nada. Mas o dia que Deus salvar este homem, ele vai entender. O dia que o Espírito Santo entrar na mente deste homem, no coração deste homem, ele vai entender. Ele não vai precisar mais de símbolos. É por isso que a gente sai do sistema religioso que a gente vivia e deixa ele, não olha mais para ele. Por quê? Porque é muito fraco, é muito pobre os princípios que regem a religiosidade deste mundo. Nós queremos estar em Cristo,
E isto basta. Em Cristo Jesus há vida e vida com abundância. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante. O tabernáculo de Davi, literal, está de pé. É a igreja do Senhor. A presença de Deus está neste lugar. Eu gostaria de abrir a oportunidade para estarmos orando com todos os que necessitarem, por qualquer que seja a sua busca, o seu pedido, o seu clamor. Então vamos aproveitar este momento precioso e dizer: Senhor, eu quero ver esta glória, eu quero experimentar esta presença, Senhor, eu quero sentir aquilo que Davi sentia, que fazia ele pular de alegria, dançar, saltar, e dizia: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero, Senhor, viver esta mesma visão, aquele parêntese do Velho Testamento. Eu estou vivendo ele numa extensão já de, o mundo está vivendo ele de mais de 2000 anos. Precisa, alguém quer, necessita de orações pessoais? E vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus então, vamos clamar, pedir a alguns obreiros que sempre dê seu suporte espiritual à igreja, aos irmãos. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que por esta presença tão certa e segura que está no meio da sua igreja, Ele venha tocar nossas vidas, venha sarar feridas, venha fortalecer, venha ungir, venha capacitar homens e mulheres, crianças e adultos. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós te adoramos. Nós te rendemos nossa gratidão, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque, Senhor, Tu levantastes este tabernáculo de graça, de misericórdia e de amor, para estar vindo ao encontro dos corações quebrantados, sarando-os, fortalecendo-os. Meu Deus, o Senhor é o Deus que ministra perdão, salvação, cura. O Senhor é o Deus que abre caminhos, que aplana a estrada, endireita a vereda. O Senhor é o Deus que sara, que fortalece. Abençoe teu filho, tua filha. Põe as mãos agora, Senhor, ministra cura ao que está enfermo. Sai doença, sai todo mal. O Senhor te neutraliza, o Senhor te cancela agora pela autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos todos os males contra o povo de Deus, contra a família, contra o lar. Senhor, agora põe o manto da graça sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, suas famílias. Vai ministrando poder e vida, poder e graça. O Senhor é a nossa força e fortaleza. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo o que pensamos, sentimos, tudo que buscamos e queremos que o Senhor entre, Senhor, em ação a favor das nossas necessidades. O Senhor é o Deus da providência, o Deus que socorre, o Deus que vivifica até os mortos. Em nome de Jesus nós oramos, intercedemos e damos graças, te louvando e te bendizendo hoje e sempre, Pai. Cobre com teu amor, com a virtude da sua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nós te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos dar graças, vamos bendizer o Senhor. Quando os irmãos terminam, pode continuar orando, podem se sentar. Os demais, glorificado seja o santo nome de Jesus.